O telefone tocou às 3 da manhã e a voz trêmula do médico do Hospital São José em Lisboa fez o meu coração parar. Ana, a Sofia sofreu um acidente grave de carro na A2. Ela está em coma induzido e os ferimentos são sérios. Corri para o hospital como uma louca, ignorando os semáforos vermelhos e as buzinas, só pensando em chegar até ela. Quando cheguei à porta da unidade de cuidados intensivos, a mãe da Sofia, Dona Isabel, bloqueou-me o caminho com os olhos cheios de raiva pura. Tu não tens nada que fazer aqui, Ana. Sai já daqui antes que eu chame a segurança. O meu mundo girou. Eu respirei fundo, tirei do bolso o papel amassado que guardava há 5 anos e estendi-lhe com a mão a tremer. Eu sou a esposa dela. Veja isto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai da Sofia, o Sr. Manuel, arrancou-me o documento das mãos e leu em voz alta o título: Certidão de Casamento Civil, Ana Silva e Sofia Mendes, 12 de junho de 2020. Os rostos deles passaram do choque para a fúria em segundos. Isto é uma mentira. A Sofia nunca nos disse nada disto. Tu destruíste a vida dela uma vez e agora queres voltar? Gritou Dona Isabel enquanto os enfermeiros paravam para olhar. Eu senti o peito apertar. Há 15 anos, em Lisboa, na Faculdade de Letras, eu e a Sofia tínhamos nos conhecido num curso de literatura portuguesa. Ela era a rapariga de cabelo curto e sorriso fácil que se sentava sempre na primeira fila. Eu vinha de uma família conservadora de uma aldeia perto do Porto, onde o padre ainda falava contra as modernices. Apaixonámo-nos em segredo, com beijos roubados no jardim do campus e passeios de mão dada à noite no terreiro do Paço. Mas a minha mãe descobriu uma carta e o inferno começou. Uma mulher com outra mulher? Na nossa família? Nunca, berrou ela ao telefone. Durante meses, as pressões foram constantes, visitas inesperadas, chamadas da tia, ameaças de deserdar-me. Eu cedi. 12 anos atrás, num café em Coimbra, disse à Sofia que tudo tinha sido um erro, que eu nunca a tinha amado de verdade. Vi os olhos dela encherem-se de lágrimas e o coração dela partir-se à minha frente. Mas o casamento secreto, esse ficou escondido no fundo da gaveta. 5 anos depois, quando a lei já permitia, casámo-nos numa sala discreta em Lisboa com apenas 2 testemunhas. Eu ainda não tinha coragem de contar a ninguém. Agora, ali no hospital, com o papel exposto, o passado voltava como uma onda. O médico chegou e confirmou que eu, como esposa legal, tinha direito de entrar. A família da Sofia murmurou insultos enquanto eu passava. Sentei-me ao lado da cama dela, segurando a mão fria. Acorda, amor. Eu estou aqui. As horas passaram devagar. Lembrei-me do dia do nosso casamento secreto, ela de vestido simples branco, eu de calças escuras, trocando alianças sem ninguém saber. Agora tudo ia explodir. No corredor, ouvi a voz da Dona Isabel ao telefone. A Ana casou-se com a Sofia em segredo. Isto é uma loucura. O escândalo começava. Eu sabia que o meu próprio passado ia voltar para me julgar. Mas não ia fugir outra vez. Não desta vez. O dia seguinte trouxe mais caos. Os médicos permitiram que eu ficasse, mas a família da Sofia montou guarda como se eu fosse uma ameaça. O irmão mais novo dela, o Pedro, aproximou-se de mim no corredor e cuspiu. Tu abandonaste há anos. Agora apareces com um papel? Isto não é casamento, é uma armadilha. Eu não respondi. Em vez disso, a minha mente voou para o passado outra vez. 12 anos atrás, depois da ruptura pública em Coimbra, a Sofia tinha desaparecido de Lisboa durante meses. Eu soube depois que ela tinha ido para o Algarve tentar esquecer. Mas nós continuámos a encontrar-nos em segredo, hotéis baratos em Sintra, mensagens apagadas no telemóvel. O medo da minha família era maior que o amor, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A minha mãe ameaçava contar a toda a aldeia, o pai falava de desonra. Eu casei-me com um homem de nome João só para acalmar as coisas, um casamento de fachada que durou 2 anos e acabou em divórcio silencioso. A Sofia soube e sofreu em silêncio. Mas o amor não morreu. 5 anos atrás, num dia chuvoso em Lisboa, ela propôs: casemo-nos em segredo.
Só nós duas. Ninguém precisa de saber. Eu aceitei porque no fundo sabia que era a única forma de não o perder para sempre. A cerimónia foi rápida, sem festa, apenas um almoço em casa dela no bairro Alto. Agora, no hospital, com o segredo exposto, o telefone não parava. A minha própria mãe ligou de Porto. Ana, o que é isto que andam a dizer nas redes? Tu casaste com uma mulher? Vem cá imediatamente explicar. Eu desliguei. Sofia abriu os olhos pela primeira vez ao fim da tarde. Os médicos tinham reduzido a sedação. Ela olhou para mim com confusão. Ana, o que aconteceu? A voz dela estava rouca. Eu apertei a mão dela. Tiveste um acidente na autoestrada. Mas estás viva. E eu estou aqui como tua esposa. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eles sabem? Perguntou baixinho. Eu acenei que sim. A mãe dela entrou nesse momento e ouviu tudo. Esposa? Desde quando, Sofia? Tu escondeste-nos isto durante anos? A discussão explodiu. Dona Isabel acusou-me de manipulação, disse que eu tinha destruído a filha uma vez e agora voltava para acabar o trabalho. O pai dela queria chamar um advogado para anular o casamento. Eu saí do quarto para respirar e encontrei jornalistas à porta do hospital. Alguém tinha vazado a história nas redes sociais: casal lésbico secreto em Lisboa, família proíbe visita após acidente grave. Os comentários eram cruéis. Que vergonha para as famílias tradicionais. A Ana é uma mentirosa que abandonou a namorada no passado. Eu senti o peso de todos os erros. A culpa que carregava há 12 anos voltou com força. Tinha negado nosso amor por medo, tinha magoado a pessoa que mais amava. Agora o passado cobrava. No fim do dia, a minha irmã mais velha chegou de comboio do Porto. A mãe está destroçada, Ana. Toda a aldeia fala. Como pudeste esconder isto? Eu respondi com voz firme pela primeira vez, porque o amor dela vale mais que o vosso julgamento. Mas por dentro tremia. Sofia pediu para falar comigo a sós. Eu perdoo-te o passado, Ana. Mas agora temos de enfrentar isto juntas. As palavras dela foram como um bálsamo, mas eu sabia que a tempestade mal tinha começado. O médico avisou que a recuperação seria longa. E a família dela não ia desistir tão facilmente. A terceira noite no hospital foi a mais dura. Os comentários nas redes sociais multiplicavam-se. Alguém criou uma página chamada Verdade sobre o casamento secreto de Lisboa e publicou fotos antigas minhas e da Sofia da faculdade. A minha família inteira estava em pânico. O meu pai ligou-me às 6 da manhã, volta para casa agora. Isto é uma desonra. Nós criámos-te para casares com um homem, não para isto. Eu desliguei e chorei no banheiro do hospital. Flashback de novo, o dia em que neguei tudo publicamente. Foi numa festa de fim de curso em Coimbra. A Sofia estava lá, esperançosa. Eu, sob pressão da minha mãe que tinha viajado até lá, disse alto para todos ouvirem, eu e a Sofia. Foi só uma fase. Eu gosto de homens. Vi o rosto dela desmoronar. Ela saiu a correr e eu não a segui. Esse momento assombrou-me durante anos. Agora, no presente, o irmão da Sofia, Pedro, trouxe um advogado ao hospital. Vamos contestar este casamento. A Sofia estava vulnerável na altura. Eu mostrei os documentos oficiais, tudo legal, assinado em cartório. O advogado recuou, mas a tensão subiu. Sofia, já mais consciente, ouviu a discussão do quarto e chamou a mãe. Mãe, eu amo a Ana. Sempre amei. O acidente não mudou nada. Dona Isabel chorou. Tu escondeste-nos isto. Como mãe, sinto-me traída. Eu entrei e abracei a Sofia apesar dos olhares. Vamos contar tudo. Sem mais segredos. Nessa tarde, um jornalista do Correio da Manhã conseguiu entrar e pediu uma declaração. Eu disse, o nosso casamento é real.
O passado foi meu erro, mas o amor venceu. A notícia saiu à noite e o escândalo nacionalizou-se. Amigos da faculdade contactaram-me, uns a apoiar, outros a julgar. A minha mãe apareceu no hospital no dia seguinte com a tia. Ana pensa na família. Volta atrás. Eu respondi, eu já voltei atrás uma vez. Não vou repetir o erro. A discussão no corredor foi feroz. A tia chamou-me de pecadora. Sofia, da cama, gritou, basta. Ela é minha esposa e fica. O confronto abriu feridas antigas. Eu lembrei-me das noites em que a Sofia me escrevia mensagens secretas depois da ruptura. Eu sei que me amas. Um dia vais ter coragem. Agora eu tinha. Mas o preço era alto. Os médicos avisaram que Sofia precisava de cirurgia na perna. A família dela concordou em deixar-me ficar, mas com condições, nada de demonstrações públicas. Eu aceitei. À noite, sozinha com ela, contei-lhe tudo o que sentia. Eu fui cobarde. Mas agora vou lutar por nós. Ela apertou a minha mão. Eu esperei 12 anos por isto. O amor estava lá, mas o julgamento da sociedade crescia. Nas redes, grupos conservadores pediam boicote às famílias imorais. Eu sentia o peso, mas pela primeira vez não fugia. A cirurgia da Sofia correu bem, mas a recuperação trouxe novos confrontos. Ela saiu da UCI para um quarto normal e eu passei a dormir numa cadeira ao lado. A família dela começou a aparecer em turnos, sempre com olhares de reprovação. Um dia o pai dela sentou-se comigo e disse baixo: eu sabia que a Sofia era diferente desde pequena. Mas casar em segredo? Isso magoa mais que tudo. Eu baixei a cabeça. Foi medo meu. Sempre medo. Flashback forte, o dia do casamento secreto. Lisboa chovia. Nós duas de mãos dadas no cartório, a funcionária sorrindo sem perguntas. Depois fomos ao Mirador da Graça beber vinho e prometer que um dia contaríamos. Mas eu adiei. Sempre adiei. Agora, com a notícia nos jornais, a minha família de Porto veio em peso. A minha mãe entrou no quarto e ignorou a Sofia completamente. Ana, tu tens de escolher. Ou nós ou esta loucura. Eu levantei-me. Escolhi há 5 anos. A Sofia é a minha família agora. A minha irmã chorou, toda a aldeia nos olha de lado na igreja. O confronto durou horas. Sofia assistiu em silêncio, mas depois disse à minha mãe: a senhora criou uma filha forte. Deixa-a ser feliz. A minha mãe saiu batendo a porta. O escândalo chegou às televisões locais. Um programa de debate convidou-me. Eu aceitei. No ar, disse, neguei o nosso amor por pressão familiar e social. Hoje pago o preço, mas não me arrependo de ter casado com ela. Os comentários explodiram. Alguns apoiavam, outros chamavam-me de traidora da tradição portuguesa. Sofia viu o programa do hospital e sorriu: estou orgulhosa de ti. Mas a dor veio depois. Um grupo de vizinhos da família dela em Lisboa enviou uma carta coletiva pedindo que normalizassem a situação. A pressão psicológica era enorme. Eu comecei a ter pesadelos com o dia da negação em Coimbra. Acordava suada. Sofia consolava-me: o passado não define o futuro. Mas eu sentia culpa profunda. Tinha deixado cicatrizes nela. Durante a fisioterapia, ela confessou: depois daquela festa em Coimbra, pensei em acabar com tudo. Mas o amor por ti manteve-me viva. As palavras cortaram-me. A redenção começava a doer. A família dela começou a ceder aos poucos. Dona Isabel trouxe comida caseira e, pela primeira vez, falou comigo sem raiva: se a Sofia te escolheu, eu respeito. Mas demora a curar. Pequenos passos. No fim da semana, levei a Sofia para passear no jardim do hospital. De mão dada, ignorando olhares. O sol de Lisboa aquecia-nos. Eu sussurrei: vamos reconstruir tudo abertamente.
Ela beijou-me a mão. Untas? A alta hospitalar aproximava-se e com ela o julgamento final. Sofia já andava com muletas e os médicos estavam satisfeitos. Mas a sociedade não. Um jornal publicou uma reportagem com fotos antigas nossas e títulos sensacionalistas: o casamento secreto que abalou duas famílias tradicionais. A minha aldeia no norte cortou relações. A minha tia enviou mensagem: não apareças no batizado do teu sobrinho. Eu chorei no carro. Sofia abraçou-me: eles vão acabar por aceitar. Ou não. Mas nós ficamos. Flashback final, os meses após a ruptura. Eu casei com o João por pressão, mas todas as noites pensava na Sofia. Ela mudou-se para Lisboa definitivamente e construiu vida sozinha. Encontrávamo-nos escondidas, sempre com medo. O casamento secreto foi o nosso ato de rebelião silenciosa. Agora tudo estava à luz do dia. A família dela organizou uma reunião em casa. Eu fui. O pai dela disse: aceitamos o casamento. Mas a Ana tem de provar que não vai magoar a Sofia outra vez. Eu prometi. A minha própria família, porém, era mais dura. A mãe veio a Lisboa e exigiu encontro privado. Tu traíste-nos. Traíste Deus. Eu respondi: traí o meu amor uma vez. Nunca mais. A discussão terminou com ela a chorar e eu a abraçá-la pela primeira vez em anos. Dá-me tempo, mãe. O tempo era o que tínhamos agora. Sofia voltou para casa conosco. O nosso apartamento no bairro Alto parecia outro mundo. As noites eram de conversas longas sobre o passado. Eu pedi perdão 1000 vezes. Ela perdoou. Mas o julgamento externo continuava. Nas redes, campanhas de ódio contra casais LGBT que destroem famílias. Um dia um vizinho cuspiu no chão quando nos viu. Sofia apertou a minha mão: ignora. Nós somos mais fortes. Eu comecei terapia para lidar com a culpa. O psicólogo disse: a redenção não apaga o passado, mas constrói o futuro. Eu acreditava. Aos poucos, amigos verdadeiros apareceram. Antigos colegas da faculdade organizaram um jantar de apoio. Ali, pela primeira vez, contei a história toda em voz alta. O peso aliviou. Sofia melhorava fisicamente e emocionalmente. Um domingo fomos ao Cabo da Roca, o lugar do nosso primeiro beijo anos atrás. O vento soprava forte. Eu ajoelhei-me e disse: quero renovar os votos. Em público. Ela chorou e aceitou. O futuro brilhava, mas as cicatrizes ficavam. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Renovámos os votos numa cerimónia pequena em Lisboa com quem nos apoiava: amigos, 2 testemunhas antigas e, surpreendentemente, a mãe da Sofia que veio abraçar-nos. A minha família ainda não estava pronta, mas enviou uma carta neutra. Desejamos o melhor. Era um começo. Eu e a Sofia voltámos à vida normal, ela a dar aulas na universidade, eu no escritório de tradução. Mas o escândalo deixou marcas. Algumas portas fecharam-se, convites desapareceram. No entanto, outras abriram-se. Grupos LGBT contactaram-nos para partilhar a história. Eu aceitei falar numa conferência sobre pressão familiar. Lá, disse, neguei o meu amor por medo. Hoje vivo livre. A Sofia estava na plateia, orgulhosa. A culpa que carreguei durante 12 anos transformou-se em força. O acidente foi o catalisador. Sem ele, talvez continuássemos escondidas para sempre. Agora vivíamos abertamente. Um dia, a minha mãe ligou: vou a Lisboa no próximo mês. Quero conhecer a Sofia como deve ser. Eu sorri ao telefone. O perdão vinha devagar, mas vinha. Sofia recuperou completamente. Fomos ao Algarve de férias, o lugar onde ela se refugiou após a ruptura. Ali, caminhando na praia, ela disse: o passado doeu, mas trouxe-nos aqui. Eu apertei a mão dela.
E eu nunca mais te largo. A vida seguiu. Mas as lições ficaram, o medo destrói, a coragem reconstrói. Hoje, quando vejo casais jovens escondidos, conto a nossa história. O amor verdadeiro pede verdade. E nós pagamos o preço. No fim, olhando para a Sofia dormir ao meu lado, perguntei-me: o amor negado por medo pode ser totalmente redimido ou o julgamento da sociedade deixa sempre uma ferida aberta? Verdadeiro ou falso?